Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos dar início à nossa escola bíblica. Nós vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com Cristo, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor nosso Deus, Senhor, nós queremos agradecer pela grande bênção de estarmos na Tua presença, Senhor. Neste mundo, Senhor, nós temos muitas vezes dificuldades para falar com pessoas importantes, com pessoas de alto cargo. Mas o Senhor, sendo Rei de toda a terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós temos livre acesso a Ti, Senhor, por intermédio de Cristo. E nós queremos, ó Deus, Te agradecer por isso. Sabemos, Senhor, que Tu estás conosco e que nós estamos falando nesse momento contigo. Queremos, ó Deus, Te pedir que o Senhor seja adorado aqui neste lugar. Que tudo que for feito aqui, ó Deus, nesta manhã, seja para a honra, a glória, o louvor do Senhor. E que o Senhor prepare, ó Deus, os nossos lábios para as adorações. Prepare também, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, para que, ó Deus, tudo isso de fato aconteça, que tudo concorra para a Tua glória. É assim que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, no Salmo 119. Nós vamos fazer a leitura da última estrofe do Salmo 119, que vai do verso 169 até o verso 176. Salmo 119, versículo 169 ao versículo 176. Vamos ler alternadamente, irmãos. Chegue a Ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a Tua palavra. Chegue a minha petição à Tua presença, livra-me segundo a Tua palavra. Profiram louvores os meus lábios, pois me ensinas os Teus decretos. A minha língua celebra a Tua lei, pois todos os Teus mandamentos são justiça. Venha a Tua mão socorrer-me, pois escolhi os Teus preceitos. Suspiro, Senhor, por Tua salvação, a Tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os Teus juízos. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Amados, nós viemos aqui à igreja nesta manhã com o objetivo de encontrar no Senhor a sua orientação, seu discernimento. Vamos cantar nesse momento o hino à Igreja em Adoração, hino de número 3 do nosso hinário. Humilde em dor ao
Amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 120. Salmo 120, cântico de romagem. Eu gostaria, irmãos, de pedir para que vocês acompanhassem a leitura que farei da palavra de Deus nesse texto, o Salmo 120. Diz assim o salmista: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Irmãos, esse texto da palavra de Deus fala da angústia do salmista diante daquilo que ele vivia. Ele estava sendo alvo de calúnias, de mentiras, de pessoas que não queriam a paz. E, meus irmãos, se nós formos olhar para esse texto da palavra de Deus, nós podemos nos identificar com ele, de diversos ângulos. Muitas vezes, irmãos, somos alvos de mentiras, de calúnias. A palavra de Deus diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão ser perseguidos. E essa perseguição envolve muitas vezes a distorção da verdade. Por outro lado, irmãos, por outro ângulo, muitas vezes, irmãos, mesmo sendo cristãos, nós não temos a verdade, não falamos da maneira como é devido. Razão pela qual, irmãos, nós vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados nesse momento. Eu quero pedir para que o nosso irmão Álvaro nos conduza em oração. Oremos. Amém, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sondar as intenções que há no nosso coração, porque nós sabemos que é o que sai dos nossos lábios é que nos impurifica, porque está no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque nós oramos a Ti confiados em Cristo Jesus, que já se entregou e sofreu a dura pena que deveria cair sobre nós. E oramos também confiados na ação do Deus Santo Espírito Santo, que age no nosso coração e nos ajuda nesse processo de santificação, no qual nós somos totalmente dependentes de Ti. Ouve, Senhor, a nossa oração, porque oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Irmãos, vamos cantar o Salmo 119, versículo 41 ao versículo 48, que diz: venham também sobre mim salvação e as tuas misericórdias, Senhor. Venham também sobre mim salvação e as tuas misericórdias, Senhor, pois prometestes e não responderei a quem me insulta, pois confio em ti. De minha boca não tires jamais tua verdade, pois espero em ti. Os teus juízos e hei de observar a tua lei, de contínuo e com largueza assim eu andarei, pois me empenho nos preceitos teus, das tuas leis eu também falarei perante os reis e não me envergonharei. Os teus preceitos eu terei prazer, os quais eu amo e então erguerei as mãos, pois amo tua lei, ó Senhor. Os teus decretos eu meditarei. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos ler o Salmo 121 agora ao nosso Deus. Salmo 121, cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os irmãos. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Amém. Podem tomar assento, irmãos. No Salmo 120, o salmista, ele falava ao Senhor acerca dos lábios mentirosos, a sua aflição em meio às muitas mentiras que eram lançadas contra ele. Já no Salmo de número 121, nós temos a resposta da parte de Deus, que o Senhor Deus nos protegerá e nos guardará. Nós vamos, irmãos, com base nessas grandes promessas do Senhor, cantar o hino 177 do nosso inário, firme nas promessas, e depois cantaremos o Salmo 24. Os irmãos que vieram prevenidos poderão depositar os seus dízimos e as suas ofertas nesse momento. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor.
nosso irmão Marcos para que, por favor, venha à frente e que possa fazer a chamada de oficiais e professores. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 20, versículo 16. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Hoje nós vamos, irmãos, tratar sobre o 9º mandamento. O que o 9º mandamento diz, irmãos? Leiamos. Não dirás... Novamente, não dirás falso testemunho. Amém. Irmãos, nós oramos pelas crianças, agora é a vez de
orarmos por nós mesmos, pedindo que o Senhor possa nos ensinar a sua palavra. Vamos orar? Eu quero pedir para que o nosso irmão Abimael ore ao Senhor. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ele tem um contexto muito específico, irmão Joaquim. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é de um julgamento. Então, o indivíduo ele vai prestar testemunho em um júri. Porque os irmãos sabem que, assim como nos dias de hoje, naquela época, as testemunhas eram personagens importantíssimos dentro de um julgamento. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, quando essa pessoa ia para um julgamento, muitas coisas importantes iam ali ser decididas. E o texto aqui está nos ensinando, dentre outras coisas, que nesse contexto de julgamento, o indivíduo ele não podia dar falso testemunho, certo? Dizer que uma coisa tinha acontecido, quando na verdade não havia. Ou ter dito que uma coisa não tinha acontecido, quando de fato aconteceu. Então, meus irmãos, a testemunha naquela época tinha uma importância muito grande, assim como nos dias de hoje. Eu vou além. Naquela época, as testemunhas tinham ainda mais importância do que nos dias de hoje. Eu vou explicar por quê. Hoje em dia, a gente, em todo lugar aqui, tem câmera, né? Não é? Rapaz, é difícil você ir para um lugar e aquele lugar não ter uma câmera, alguém lhe espionando, certo? Por exemplo, sai aqui da igreja, aqui na nossa igreja não tem câmera, mas aqui a nossa vizinha tem, entendeu? E aí se você for mais para cá para a esquina, você vai encontrar estabelecimentos que tem câmera, estabelecimentos comerciais. Então assim, nós estamos monitorados, não estamos? Então, qualquer um de nós que fazer uma coisa boa será visto. E quem fizer uma coisa ruim também será visto. Mas naquela época, irmãos, era diferente. Naquela época, via de regra, irmã Adna, o que era que acontecia? Um julgamento precisava muito da testemunha. Certo? Quase tudo dependia da testemunha. Uma coisa diferente daquilo que era na nossa época para aquela época, no mundo antigo, tá? Eu não estou falando de Israel, estou falando do mundo antigo como geral. Hoje em dia, a pessoa é tida como inocente até que se prove o contrário, não é? Então, por exemplo, se alguém chegar e acusar o irmão Isaías de alguma coisa, ou a minha pessoa de alguma coisa, eu sou inocente e ele é inocente até que se prove o contrário. Nós não podemos ser condenados por nada antes que se prove isso. Entendeu? No mundo antigo era diferente, irmã Adna. Você era tida como culpada até que você provasse a sua inocência. Aí, via de regra, o indivíduo ia lá para o julgamento, ele já chegava com o pressuposto de que era culpado, né? A pessoa já chegava com esse pressuposto.
Então ele dependia muito daquilo que era o valor das testemunhas. Porque no julgamento, Álvaro, do mundo antigo, via de regra, era tipo um debate. Entendeu? O indivíduo chegava lá, dizia uma coisa, o acusado dizia uma coisa e o acusador dizia outra. Lembra o caso lá de Salomão, com aquelas duas mulheres que estavam disputando o filho? Pronto, aquela é a imagem do julgamento do mundo antigo. Então chegava lá, no mundo antigo, alguém, e aí dizia uma coisa, acusava alguém, aí o outro ia lá se defender. Aí se você quisesse se defender mesmo, irmã Adna, o que era que tinha que ser feito? Você tinha que procurar testemunhas, pessoas que viessem falar bem de você, e que de preferência tivessem visto tudo aquilo que a senhora tinha feito, naquele caso em que a senhora estava sendo acusada. Entendeu? Vocês estão entendendo como era que funcionava no mundo antigo? Então, às vezes, irmã Adna, a pessoa que era acusada, ela tinha muita dificuldade de se defender, certo? Muitas vezes. Porque os tribunais, antigamente, tinham a propensão de condenar a pessoa, certo? Então, ela tinha que ter boas testemunhas, certo? Boas testemunhas a respeito disso. Então, meus irmãos, imagine aí, vamos pensar naqueles delitos que o Antigo Testamento fala, por exemplo, sobre pena de morte. Vamos imaginar aqui o Johnny, por exemplo. Imagina que naquela época o Johnny havia sido acusado de assassinar uma pessoa. O assassinato naquela época, como era que ele era compensado do ponto de vista legal? Como era? Se alguém matasse uma pessoa, o que era que acontecia com ela? Ela era morta também. Matou, vai ter que ser morto, certo? Aí vamos dizer que alguém chegou, John estava lá trabalhando, sossegado. Aí alguém de repente disse, olha, o Johnny matou fulano de tal, ele é que é o assassino. Rapaz, aí o Johnny estava lá no campo, mexendo lá na fazendinha dele, tirando bilho. E aí? Entendeu? Como era importante a questão da testemunha? Vocês compreenderam, meus irmãos? E aí, de repente, se o Johnny não tivesse uma testemunha confiável, ele ia ser morto. Ia ser morto injustamente. Era isso que acontecia no mundo antigo em geral. Vocês compreenderam isso? No caso específico de Israel, irmão Joaquim, haviam algumas diferenças. Por exemplo, irmão Joaquim, ninguém no povo de Israel era condenado por apenas o testemunho de uma única pessoa. Não podia ser isso. Tinha que ser de mais de uma pessoa. Abra a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo de número 35. Não, Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, 6. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Vamos lá, irmãos. Vamos ler? Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha? Então é o seguinte, Johnny. Se você fosse, por exemplo, dos Edomitas, bastava uma testemunha, alguém lhe acusar, para você morrer. Mas diz aqui o texto da palavra de Deus, que no caso do povo de Israel, não. Tinha que ser quantas testemunhas, irmãos? 2 ou 3. Porque é possível, irmão Zenildo, que houvesse uma macomunação entre o acusador e a testemunha. Aí 2 pessoas é mais fácil se combinar para fazer o que é mal. Mas 3 ou 4 é mais difícil, não é, irmão Zenildo?
Outra coisa, outra diferença para com o mundo antigo, para com o povo de Israel em geral. No mundo antigo, via de regra, as causas do povo, elas eram julgadas por um juiz em particular, uma única pessoa. A decisão era uma decisão monocrática, era só um. O juiz que definia a causa. No caso do povo de Israel, não. O povo de Israel, a causa era julgada por anciãos. Abra a palavra de Deus, por favor, em Deuteronômio 19, 15. Deuteronômio 19, 15. Diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Muito bem, agora vai para o versículo 18. Versículo 16, aliás, 16 em diante. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Então veja só, naquela época, irmã Adna, você não tinha apenas alguém para julgar o caso, você tinha uma série de pessoas que eram os anciãos da terra, ou seja, os homens mais idosos, ou seja, os mais sábios, os mais vividos, que iriam julgar aquela causa, irmã Adna. Então podia ser que até algum deles errasse, mas a maioria, né? A maioria, certamente, eles iriam ler aquela situação e iriam entender quem de fato era inocente e quem era o culpado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Está claro isso para vocês? Está claro, irmãos? Então, qual é o ponto aqui que o texto está nos ensinando? O texto de Êxodo 20, concernente ao 9º mandamento, irmã Giza, está nos ensinando que as testemunhas no mundo antigo eram muito importantes, assim como nos dias de hoje. E que nós não podemos dar falso testemunho contra ninguém, porque as consequências disso vão ser extremamente graves. Compreenderam, meus irmãos? Está claro? Esse é o contexto, irmão Joaquim, original do 9º mandamento. É um julgamento no tribunal. Mas todos nós sabemos, irmão Joaquim, que a sala do tribunal não é o único lugar em que este mandamento pode ser aplicado. Porque, assim como os outros mandamentos, esse mandamento também ele é muito abrangente. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Nós já estudamos aqui, por exemplo, o 6º mandamento. Não é? O que é que diz o 6º mandamento, irmãos? O 5º mandamento é honrar pai e mãe. Qual é o 6º mandamento? Não matarás. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que a gente não mata uma pessoa apenas desferindo um golpe contra essa pessoa. Mas como é que a gente mata uma pessoa? De várias maneiras. Ele disse, em primeiro lugar, você irando sem motivo contra a pessoa, isso é assassinar, certo? Segunda coisa, ele diz que desconsiderar a pessoa é uma forma de assassinar. E a terceira coisa é lhe fazer um insulto, né? Porque as palavras matam. Matam ou não matam, irmãos? Não tem as palavras que uma pessoa diz com alguém? Teve uma vez que uma pessoa chegou assim e disse, pastor, você acredita, fulano de tal me disse isso. Pastor, isso me matou por dentro. É isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer. A pessoa se sente acabada, por causa que as palavras, elas ferem de forma mortífera. Elas trazem vida, mas pode trazer morte também.
Então, não é apenas você desferir, irmã Eliette, um golpe letal contra outra pessoa que você quebra, por exemplo, o 6º mandamento. Da mesma forma, o 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento, irmãos? Qual é o 7º mandamento aí? Não adulterarás. Quando é que você adultera? É apenas quando você vai ter relação com uma pessoa que não é o seu cônjuge? Não. As escrituras é mais abrangente. Ela diz, por exemplo, que fornicação é quebra desse mandamento. Outra maneira de se quebrar esse mandamento. Como foi que o Senhor Jesus Cristo interpretou esse mandamento, irmãos? Como foi? Nós estudamos. Qualquer que olhar com intenção impura para aquele que não é o seu cônjuge, já adulterou. Porque o adultério não começa na cama, o adultério começa no coração, quando você deseja alguém que não é o seu cônjuge. Então, cada um desses mandamentos, irmãos, na verdade, eles são abrangentes. Eles falam a respeito do pior tipo de pecado. Por exemplo, qual é o pior tipo de ofensa? É a morte. Certo? Essa é a pior coisa. Qual é o pior pecado sexual? É o adultério, que você fez voto para com a pessoa. E qual é o pior tipo de mentira de todos? É o falso testemunho. Às vezes a vida do indivíduo está ali correndo risco, certo? E em vez de você dizer assim, ele é inocente, aí você diz, não, ele é culpado. Por quê? Porque toda a sociedade quer ver ele culpado. Porque naquela época, você se lembra, o indivíduo era culpado até que se provasse o contrário. Aí Jesus Cristo diz, não dê falso testemunho. Não vá pela multidão, não. Esse é o pior tipo de mentira. É a mentira que incrimina outra pessoa. Esse é o pior tipo de mentira. Então, embora o 9º mandamento fale a respeito do falso testemunho nos tribunais, ele também fala de outras formas em que a verdade não é usada, em que a mentira é praticada. Por exemplo, irmãos, invenções. Não tem gente que inventa história, irmãos? Não tem gente que inventa? Olha, eu não estou falando de inventar história, eu não estou falando daquele tipo de pessoa que tem a mente fértil. Tem algumas pessoas que têm a mente muito fértil, certo? Tem gente que tem a mente muito fértil, que vê uma gota, mas na verdade está vendo uma tempestade. Entendeu? Aí acaba inventando uma história e tal. Eu estava um tempo desse atrás aconselhando uma pessoa, né? Aí essa pessoa estava prestes a noivar com alguém. Juliano conhece a pessoa. Todo mundo sabe desse nosso círculo familiar, todo mundo sabe. Aí essa pessoa estava entrando no noivado. Aí ela é muito ciumenta, demais. Aí o rapaz não podia citar o nome de ninguém, de nenhuma mulher, que ela dizia, você está pensando nela, não é? Você entendeu? Porque você quer alguma coisa com ela, né? Aí teve uma vez que ele é comerciante, né? Aí ele atendeu um telefone, era uma pessoa do sexo oposto, né? Porque quem é comerciante vende tanto para pessoa do seu mesmo sexo, como para do sexo oposto, vende para todo mundo. Quem quiser comprar, compra, não é, irmão Zenildo? Aí ele atendeu o telefone, era uma mulher pedindo uma encomenda. Aí ele disse, pois tá bom, fulano, foi na hora que ela chegou. Pois tá bom, fulano, é combinado, hora tal, vai estar aí, viu?
Aí ela escutou e disse assim: ah, você já estava combinando o encontro com ela, não é? Você entendeu, irmãos? Vocês entenderam qual é o grande problema disso aqui? Não, nem deu, graças a Deus. Graças a Deus que não deu noivado, tem casamento. Né? Eu disse para ele, eu digo, rapaz, eu disse para ela e disse para ele, como digo para qualquer um aqui que for porventura casar, eu não quero o mal das minhas ovelhas, eu quero o bem. Então eu digo mesmo, eu digo, olha, acaba com esse negócio, pelo amor de Deus, que isso não vai terminar bem. É melhor não sair casamento do que futuramente sair um divórcio, né? Disse para ela e disse para ele, certo? No começo eles não acharam muito bom não, mas depois admitiram que era verdade, né? Disseram, não, pastor, ambos disseram, não, pastor, foi um livramento, né? Então, irmãos, essa questão de inventar coisas, isso é uma quebra deste mandamento. Outra quebra, irmãos, meia verdade, certo? A pessoa conta uma coisa que é verdade, mas mistura a verdade com mentira. Ironias, quando a pessoa diz uma coisa, quando na verdade queria dizer era outra. Isso também é uma quebra deste mandamento. E, meus irmãos, infelizmente, no meio evangélico, esse é um mandamento que é muito quebrado. Muito quebrado. Muito quebrado mesmo. Questão de mentira. Tem uma pessoa, o nome dele é Joseph Fletcher. Os alunos aí de direito já escutaram falar a respeito desse homem. Esse homem era um pastor anglicano que viveu em meados do século passado. E ele escreveu um livro que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos e posteriormente no mundo inteiro. O nome do livro é Ética Situacional. Neste livro, Joseph Fletcher, ele diz que a maior parte daquelas mentiras convencionais que nós dizemos, elas são certas, se tiverem um motivo certo. Então, ele diz assim, não, mentira é errado, mas aquelas mentirinhas que a gente usa com uma boa razão, é certo, não é errado não. Por exemplo, vamos dizer, por exemplo, para evitar para evitar ferir o sentimento de alguém. Vamos imaginar que você recebeu, vamos imaginar aqui a irmã Giza, certo? A irmã Giza, ela preparou lá um bolo para mim, certo? Aí a irmã Giza chegou aqui na igreja e me entregou o bolo. Olha, pastor, coma. Depois o senhor me disse se está bom. Aí eu vou para casa, almoço, e a sobremesa é o bolo da irmã Giza, que a irmã Giza fez com todo carinho para mim. Aí eu vou, dou uma mordida, eu digo, eita, que bolo ruim. Jogo no lixo. Aí, o que acontece? Quando é de noite, eu chego aqui na igreja, aí a irmã Giza diz aí, e aí, pastor, gostou do meu bolo? Aí, para não ferir o sentimento da irmã Giza, eu digo, irmã, ó, estava de lamber os dentes, lamber os dedos, aliás. Lamber os dedos, gostoso demais. Quando tiver, mande mais. Isso é para não ferir o ego dela, porque ela fez com tanto carinho e tal. Aí Fletcher diz o seguinte, ó, pode. Essa é uma mentirinha que pode. Outra coisa, para evitar um constrangimento. Aí
chega lá para o seu professor, né? Você que é estudante, diz assim: professor, eu quero pedir perdão para o senhor, eu não consegui terminar meu trabalho ontem, porque o meu computador estragou. Meu computador quebrou, então não deu certo. Na verdade, você não queria fazer aquele trabalho, você não gosta daquela matéria, você não gosta daquele professor. Na verdade, você esqueceu completamente, mas você não quer. Mas você não quer, nesse caso, ter o constrangimento de dizer isso. Outra coisa. Você acha os juros e os impostos aqui no Brasil altos? Acho. Eu, particularmente, eu já fiz os cálculos. Eu passo cerca de 5 meses no ano só juntando dinheiro para pagar imposto de renda. E outros impostos também. 5 meses. Tá? Bem, deixa eu não falar, não vou falar muito sobre isso, que não é o ponto aqui. Mas enfim, irmão Joaquim. Aí chegou o bendito mês de março, irmão Joaquim. Mês em que começa a declaração de imposto de renda. Aí você chega lá para o contador, aí entrega lá, certo, o seu recibo para a declaração de imposto de renda. Aí a Débora, ela vai e pergunta assim: mas fulano, tem mais alguma renda? Se você recebeu mais alguma coisa, além disso aqui que você está declarando? Aí você diz: imagina, de jeito nenhum, eu estou declarando tudo isso, e isso tudo foi o que eu recebi, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Na verdade, no fundo, você sabe que foram alguns milhares de reais a mais que você recebeu. Mas é porque você quer economizar dinheiro, você não quer dar o dinheiro, você acha que o dinheiro não está sendo bem gerido, sei lá. Outra razão é porque você quer gerir o seu próprio recurso. Né? Aí Fletcher diz, eu acho que aí está certo. Ok? São esses tipos de mentirinhas aí que Fletcher diz que é possível você fazer corretamente. E é muito fácil, irmãos, entender porque esse livro ele ficou muito famoso e porque ele acabou sendo se tornando uma escola ética assim no mundo inteiro, certo? Por quê? Porque esse livro tornou a mentira uma prática social adequada. Porque antes de Fletcher escrever esse livro, as pessoas mentiam. Mas quando elas mentiam, Júlia, mentir e mentira era algo errado. Agora, depois desse livro, aquelas mentirinhas, elas poderiam o quê? Elas poderiam ser justificadas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Está claro até aqui isso para vocês? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Diga, Amato. Deuteronômio 17. Sim. Aham. Isso.
Sim. Sim. Ele foi sábio, né? Foi sábio. Então vamos dizer assim, irmãos. Nós vivemos nesse contexto do Fletcher, de uma ética situacional. Aí você vai me perguntar assim, pastor, e qual é o problema da gente dizer uma mentirinha? Qual é o problema da gente dizer uma mentirinha? Eu vou lhe dar 3 problemas, 3 razões pelas quais uma mentirinha é um grande problema. Em primeiro lugar, a mentira, irmãos, tem o potencial de destruir a dignidade das pessoas. Quando você mente e outras pessoas estão envolvidas, e geralmente a mentira envolve outras pessoas, isso acaba, de alguma maneira, ferindo a honra da pessoa. Isso geralmente, irmãos, está relacionado à fofoca. Os irmãos sabem o que é fofoca, não sabem? Ah, se os irmãos não sabem. Fofocar, irmãos, é mais do que falar casualmente sobre a vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, fofocar é ficar falando da vida da pessoa. Não. Fofocar é falar das pessoas de forma a prejudicar a reputação delas diante de outras pessoas. Às vezes a fofoca envolve até falar a verdade. Mas a verdade ela é dita com o propósito de denegrir a outra pessoa. Entendeu? A troco de nada. A troco de nada. É só para falar mal. Certo? Para prejudicar. Nós não deveríamos gostar da fofoca, irmãos. Porque a Bíblia, ela trata da reputação da pessoa como uma coisa de grande valor. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, no capítulo 22. Veja só. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Olha o valor aqui, meus irmãos, da reputação. Vamos ler, irmãos. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Meus irmãos, esse texto está dizendo que a maior riqueza de uma pessoa não é aquela que a pessoa guarda num cofre, não. É aquela que ela carrega no seu próprio nome, a reputação dela. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver reputação, você é um homem pobre. Teve uma vez que eu, conversando com um determinado político, até da minha família mesmo, ele estava conversando com ele lá em São Luís, e aí eu perguntei para ele, eu digo, fulano, você é feliz vivendo uma vida de política? Ele diz, olha, eu era mais feliz antes de ser político. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque se a gente fizer a coisa errada, a gente é chamado de ladrão. E se a gente fizer a coisa certa, a gente também vai ser chamado de ladrão. Onde a gente vai, muitas vezes as pessoas elas não gostam da gente. Às vezes elas se aproximam da gente por interesses. A gente tem muita amizade, mas também tem muita inimizade. E esse texto nos ensina também a respeito disso, né? Então, irmãos, em primeiro lugar, nós, quando dizemos uma mentira, nós estamos, de alguma maneira, destruindo a dignidade das pessoas. E o pior, irmãos, é que nós vamos olhar para o mundo inteiro, e nós vamos dizer que isso é um fenômeno universal, o fato de que as pessoas gostam mais de falar mal das outras pessoas do que falar bem. Elas gostam mais de ouvir o mal sobre as pessoas do que ouvir o que é bem das pessoas. E isso acaba denegrindo, irmãos, a dignidade e a honra de outras pessoas. E vocês sabem, né, meus irmãos, que um elogio as pessoas se esquecem rápido. Se esquecem? Mas, irmãos, uma crítica, um erro,
que porventura chega no ouvido de alguém, irmãos, para sair daquele ouvido daquela pessoa demora muito, não demora? E aí daqui a pouco você chegar e tentar corrigir aquilo que você disse sobre alguém, dizendo, olha fulano, eu falei aquilo, mas na verdade não era bem assim, eu me enganei, ou na verdade eu falei com a intenção errada. Irmão, daqui que você faça isso, daqui que você convença a outra pessoa que você estava errada, meus irmãos, é tempo, não é? É difícil. Então, irmãos, vamos ter cuidado com a mentira. A segunda razão pela qual a mentira é uma coisa errada é que a mentira ela destrói a nossa confiança. Isso tem dois lados. Primeiro lado, que a mentira destrói a confiança. A mentira destrói a confiança do próprio mentiroso. Porque o mentiroso não vai confiar em ninguém. Por que ele não vai confiar em ninguém? Porque ele vai pensar que assim como ele mente, outras pessoas mentem a seu respeito. Vocês entenderam? E o segundo lado dessa verdade, que a mentira destrói a confiança de outras pessoas. Porque a mentira, ela pode até durar algum tempo. Mas, irmã Eliette, não há nada obscuro que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde, irmã Giza, a mentira, ela vai aparecer. Porque a mentira, ela tem pernas curtas, não tem, irmãos? Tem pernas curtas. Ela não vai muito longe. E daqui a pouco as pessoas vão descobrir que aquilo que você disse é algo que não condiz com a verdade. Aí o que é que vai acontecer, irmã Giza? Quando as pessoas descobrirem que aquilo não é verdade. O que é que vai acontecer, irmã Giza? As pessoas não vão mais confiar no mentiroso. Olhe, dificilmente, irmãos. Eu não sei vocês, rapaz, mas para me confiar no mentiroso depois, rapaz, a pessoa tem que demonstrar arrependimento verdadeiro, assim. Mas eu fico sempre com o pé atrás. É ou não é? A gente fica ou não fica? A gente pergunta logo, mas rapaz, mas se essa pessoa mentiu naquela hora, o que é que me garante que agora ela não está mentindo novamente? Eu chego, a gente fica até distante, né? Naturalmente a gente acaba girando, a gente pode até não ficar intrigado, mas a gente fica distante, né? Diga, irmão. Pois é. Não pode. É difícil, né? É difícil. Então a mentira, ela destrói a confiança das pessoas. Terceira coisa, irmãos. Terceira e última coisa. A mentira destrói a nossa relação com Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 12, por favor. Olha o que foi que Salomão, de forma inspirada, nos ensinou aqui em Provérbios 12, versículo 22. Provérbios 12, 22. Encontraram, irmãos? O que é que o texto diz? Vamos ler todo mundo juntos? Os lábios mentirosos são... Irmãos, o que é uma coisa abominável, irmãos? É uma coisa odiosa. Diz aqui o texto que Deus odeia os lábios mentirosos. Deus fica revoltado com os lábios mentirosos. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, diz que nem os mentirosos, nem os parricidas, os matricidas, os impuros, os raptores entrarão no reino de Deus. Olhe só, irmão Ozenildo. Ele diz, olha, os mentirosos estão na mesma classe de quem? Olha só. Parricidas e matricidas. O que é parricida e matricida? Quem, irmãos?
que mata pai e quem mata mãe. O mentiroso é colocado do lado de parricida e matricida. Né? A gente pensa, não, a mentira, uma mentirinha não é a mesma coisa que matar um pai do que uma mãe. Mas aqui está do lado, ó. Diz aqui impuros. Esse impuros aqui está relacionado a quê, irmãos? A toda ordem de pecado sexual. A toda ordem. Está na mesma classe. Diz aqui raptores. O que é raptores, irmãos? No contexto daquela época. Exatamente, irmã Neuza. Perfeito, é isso aí. Uma pessoa que captura outra pessoa para vendê-la como escravo. Diz aqui o apóstolo Paulo que essa pessoa, ela não entrará no reino do céu. Então, irmãos, o livro do Apocalipse vai além. O livro de Apocalipse, ele diz que o que pratica abominação e mentira não terá parte na eternidade de Deus. Então, a mentira, ela destrói a sua relação com Deus. Portanto, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for abrir a boca. Viu? Como cristãos, a gente tem que abrir a boca só depois da gente fazer algumas perguntas. Que perguntas são essas? Em primeiro lugar, preste bem atenção. Toda vez que você for abrir a boca, preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, o que eu estou prestes a dizer é verdade? É verdade mesmo? Segunda coisa, se isso de fato é verdade, eu preciso dizer isso para essa pessoa? Porque às vezes, irmãos, a gente não precisa dizer. Aí que vem a questão da fofoca, viu? Vocês conhecem a fofoca gospel? Eu já falei da fofoca gospel aqui na igreja. Preste atenção na fofoca gospel, o fofoqueiro gospel. O fofoqueiro gospel é alguém que manda uma mensagem para você, um áudio para você, ou vai na sua casa, aí diz assim: Nayara, você não sabe, Nayara, o que foi que a irmã Zenira me disse, o que ela fez comigo. Olha, Nayara, mas eu vou dizer isso para você, Nayara, só porque eu tenho muita confiança em você e para você orar pela irmã Zenira. É um segredo de oração. Olha, a irmã Zenira disse isso e isso de mim, fez isso e isso comigo. Você acredita, Nayara? Olha, a Nayara, oh, meu Deus! Não vou dizer para ninguém. Minha boca é um túmulo. Aí ela vai e conta para o Abimael. Aí o Abimael conta para o Regis. Aí o Regis conta para o irmão Osmael. Aí o irmão Osmael conta para o irmão José. Aí o irmão José conta para o Emanuel. Aí o Emanuel conta para a Edilene. A Edilene conta para a Tereza. Todo mundo da igreja está sabendo, menos a irmã Zenira. Você está entendendo? Bichinha da irmã Zenira, né? Daqui a pouco a igreja presbiteriana do Brasil toda está sabendo, menos a irmã Zenira. Isso é um problema muito sério, irmãos. Então, o que eu estou prestes a dizer é verdade? Se é verdade, eu preciso dizer isso para essa pessoa? É necessário eu dizer isso, certo? Se a pessoa que eu estou me referindo estivesse na minha frente, eu teria coragem de dizer isso que eu estou dizendo para Nayara? Será? Será que eu ia ter coragem de dizer para a irmã Zenira o que eu ia dizer para Nayara? Será? Irmãos, se esse pequeno teste de 3 perguntas a gente responder positivamente, então a gente pode falar. Mas se não passar em alguma dessas perguntas, é melhor ficar calado. Porque a Bíblia, irmão Zenildo, diz que a língua é o quê? O que Tiago fala? Que a língua é o quê? A língua é fogo, irmãos. Fogo, o negócio é sério. Mas tem um outro lado também da questão.
o problema não é apenas você falar mentiras. O problema muitas vezes é também você ouvir mentiras. Porque tão errado quanto falar mentira é ouvir mentira. Tem um ditado rabínico do período anterior ao nascimento de Jesus que dizia o seguinte, irmã Eliette. Olha que coisa interessante. Ele dizia que a calúnia matava 3 pessoas. Em primeiro lugar, mata aquele que fala vai ser morto, que fala calúnia vai ser morto, mata aquele que ouve e mata aquele a quem é falado. Mata quem fala, mata quem ouve e mata sobre aquele a quem está sendo falado. E aí tem um puritano chamado Thomas Watson, que o Álvaro já ouviu falar dele, ou já leu alguma coisa dele, que ele disse o seguinte, abre aspas, aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua, e aquele que recebe a calúnia carrega o diabo no ouvido. Pesado, né, Eliette? Pesado. Então, meus irmãos, sempre que nós estamos ouvindo fofoca, de alguma maneira, nós estamos envolvidos no pecado. E o problema, irmãos, é que muita gente gosta de ouvir fofoca. Não gosta de falar fofoca, mas gosta de ouvir fofoca. Abra a sua Bíblia aí em Provérbios 18. Olha que texto interessante esse aqui, Provérbios 18, 8. Provérbios 18, versículo 8. Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler? As palavras... Aqui, a fofoca aqui, irmãos, a fofoca aqui é comparado a um prato delicioso. Imagina aí o melhor prato que você gosta, certo? Uma panelada. Eu também gosto demais. Não é o meu prato principal, mas gosto demais. Aí, de repente, você come, quando você come, rapaz, você come com gosto. Assim também é muita gente que ouve fofoca. Diz aqui o texto que a pessoa recebe aquilo ali e desce para o interior do seu ventre. Desce para o seu interior. Gostoso. A fofoca é gostosa para muitas pessoas. Eita, irmã Gisa, que coisa triste, né, irmã Gisa? Para muita gente a fofoca é uma coisa gostosa, mas pode ser um veneno. Pode ser gostoso, mas é um veneno, porque ele mata. Tá? Irmãos, alguma pergunta até aqui? Hoje vocês estão muito calados. Irmã Nayara, a irmã Nayara tinha uma pergunta para fazer. Ó, irmã Nayara, eu só usei de comparação, de ilustração, viu? A irmã Nayara e quem mais tem a falar? A irmã Eliette, depois o nosso irmão Isaías, depois o irmão Neemias também. Vamos lá, irmã Nayara. Uhum. Bem, aquilo que hoje a psicologia e a psiquiatria moderna chama de doença, a Bíblia chama de pecado, né? É a cleptomania, né? Cleptomania. Então, assim, há muitas vezes, irmã, às vezes a pessoa, hoje em dia, o que, abre aspas, algumas ciências, né, tentam de alguma maneira justificar determinados pecados que a Bíblia diz que devem ser corrigidos e praticados com verdade, né? Não sei se o Álvaro sabe ou se lembra
Um caso que o Jay Adams foi um caso muito famoso nos Estados Unidos, muito famoso, na década de 80. Havia uma pessoa que estava em maca, na cama, já fazia mais de 10 anos. Ela não falava com ninguém, ela não andava, não dizia nada, tal. Estava lá, vegetando na cama. Já tinham levado essa pessoa para todos os médicos não sabiam assim reconhecer o problema, diagnosticar o problema. Aí, até que caiu num médico cristão, aí que era da igreja do Jay Adams. Aí o médico disse assim: olha, o meu pastor pode ir na casa dessa pessoa conversar com ela? Não, mas ela não conversa não. Ela fica parada. Não, meu pastor vai lá. Ele pode fazer uma visita? Aí a pessoa pode orar por essa pessoa. Aí o Jay Adams conta, e isso foi noticiado nos Estados Unidos inteiro. O Jay Adams conta que ele foi lá, pegou na mão da pessoa e disse assim: você acha que você está enganando as pessoas, mas você está enganando o próprio Deus. Levante-se. Quando ele falou isso, conta o relato que a pessoa começou a chorar. E a pessoa se sentou e voltou a falar. E aí contou os pecados dela, que ela omitiu durante a vida inteira e que estava de alguma maneira camuflando com aquilo ali. Né? Você já tinha ouvido falar dessa história, Álvaro? Já? A culpa é excelente, excelente livro. O que ele vai tratar no livro? Ele vai dizer o seguinte: tem questões que de fato o físico humano afeta. Isso tem que ser tratado por médico. Mas o que é pecado, ele é pecado independentemente do que a psicologia vai dizer. Então, essa questão da mentira aí, a pessoa que mente compulsivamente, ela tem que ser tratada à luz da Bíblia, porque é uma afronta a Deus. A mentira é uma afronta a Deus, independente do que o psicólogo vai dizer ou não. Todavia, porém, entretanto, se houver algum aspecto físico, aí exames e o médico, acompanhamento médico vai tratar. Mas é como o autor diz, né? O que é pecado, e tem que ser tratado à luz da Bíblia, não à luz do que a psicologia vai dizer. Porque a psicologia vai dizer o quê? Não, então minta pouco. Isso não é tratamento. Isso não vai curar a pessoa do mal que ela tem, que é o quê? Afronta contra Deus. Com certeza. Irmã Eliette, agora é a vez da senhora. Não, é só porque ele cantou aqui calculado na história da gente, que é a corriqueira, mas... Qual é? Do bolo? Eu só ia dizer o quê pra ela? Irmã, eu vou responder agora do ponto de vista bíblico, tá bom, irmã Eliette? Eita, era bom que a irmã Gisa, né, irmã Gisa? Vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 4, 25. Eu vou contar o que a Bíblia diz e depois vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Efésios 4, 25. Eu vou dar 2 exemplos, inclusive um quando eu fui visitar a casa da senhora. Não, vou dizer, porque a irmã, ela me ofereceu café. Vou logo adiantar, ela me ofereceu café. Eu não posso beber café, irmãos. Eu não posso beber café. Se eu beber café depois do meio-dia, eu vou ter dificuldades para dormir. Eu tenho uma dificuldade com cafeína muito grande. Mas aqui no Nordeste... Eu já sei qual seria a resposta pra ela.
No Nordeste, irmãos, eu aprendi lá no seminário que assim, a gente tinha que fazer um esforço para comer até as coisas que a gente não gosta na casa dos irmãos que a gente fosse visitar. Porque isso é um meio da gente honrar a pessoa e tudo mais. Mas, irmãos, assim, se eu não dormir, irmãos, não é nem que eu não gosto muito do café, não, mas não é que eu sou contra, eu bebo. Mas se eu beber café, irmãos, eu não vou dormir, no outro dia eu vou ter que dar aula lá no seminário, e aí eu vou dar aula com sono, aí eu vou trocar o nome de Judas por Pedro, aí vai ficar difícil, não dá certo. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 25. Vamos ler todo mundo. Vai ser esse o texto que nós vamos ler quando for no momento do relatório. Vamos ler todo mundo juntos. Pelo que... Efésios 4, 25, irmãos. Pelo que... Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu... Porque somos membros uns dos outros. Então, em primeiro lugar, a gente tem que falar a verdade. Certo? E falar a verdade em amor. Entendeu? Falar a verdade em amor. Às vezes, irmãos, é difícil falar a verdade, e às vezes tem gente que fala a verdade, mas falta o amor. Entendeu? Tem que ser um misto das duas coisas. Né? Entendeu? Tem que ser a verdade e a verdade em amor. Bem, eu sinceramente, eu teria que refletir bastante em que palavras usar. Na hora que a irmã Xisa chegasse para mim e dissesse assim: pastor, e aí, gostou do meu bolo? Aí eu ia dizer assim: irmã, aí ia procurar alguma palavra. Eu tenho que refletir. Eu tenho que me preparar. Olha, eu vou dar um exemplo. Para mim, um exemplo negativo e positivo. Eu, irmãos, depois que eu casei, muita coisa mudou na minha vida. E mudou para melhor. Mudou para melhor, viu? Hoje eu sou um homem muito mais satisfeito no casamento do que no dia que casei. Eu casei satisfeito. Mas hoje eu sou mais satisfeito no meu casamento do que no dia em que casei. Sou muito satisfeito. E eu já disse isso para minha esposa várias vezes. Esse ano eu já disse várias vezes isso para ela. Aí, e uma das coisas que mudou foi minha alimentação. Porque pense num cabra que gostava de comer besteira, era eu, irmão Joaquim. Comia besteira demais, meu Deus do céu. Às vezes, de trocar almoço por lanche, era isso que eu fazia. Comia tarde, a Juliana me consertou todo nesse sentido. E uma coisa que eu não gostava, irmãos, era quiabo. Eu não gostava de quiabo, de jeito nenhum. Hoje eu gosto de quiabo. Compro, eu que faço a compra de frutas, verduras, ultimamente lá em casa, e não falta, sempre eu compro quiabo. Aí certa vez eu fui numa casa de uma pessoa, no irmão da igreja, lá no Ceará, eu era solteiro ainda. E aí a pessoa foi e preparou uma mesa linda, irmãos. E no centro da mesa tinha uma travessa assim, com muita alface, verduras, e no centro tinha quiabo, e aquela baba verde do quiabo ao redor, assim. Aí a minha esposa faz na frigideira o quiabo refogado, eu gosto. Mas aquele quiabo, eu não sei como foi que ela fez, não. Era um quiabo que tinha uma barba verde e tal. Ela fez tipo um caldo de quiabo, sei lá o que foi que ela fez. Aí ela foi e eu coloquei de tudo um pouquinho no meu prato. Aí eu coloquei o quiabo, irmã, lá no pontinho. Eu coloquei assim, 2 rodelinhas do quiabo na pontinha assim. Aí ela disse: pastor, não, pastor, o senhor está com vergonha. O senhor, eu fiz, olha, isso aqui é meu prato
isso aqui é meu prato principal, o senhor pode... Aí, tipo, ela tomou de minha mão o prato. E aí, ó. Pá, pá, pá. Aí ela derramou por cima. Eu digo, meu Deus, e agora, Jesus? Aí eu fui pelas beiradas, né? Fui pelas beiradas para ir comendo. Aí daqui a pouco, irmãos, acabou as beiradas. Aí eu digo, e agora? Aí eu digo, eu vou comer sem gosto. Eu vou comer sem gosto. Aí coloquei. Aí na hora que eu coloquei, desceu a lágrima. Aí eu consegui, desceu que nem pedra. Aí, quando foi na segunda, irmãos, eu não aguentei não. Eu quis até engulhar na hora, né? Aí a pessoa viu, aí ela me perguntou se eu estava bem, aí eu disse, irmã, eu quero lhe pedir desculpa por constrangimento, mas irmã, eu não gosto de quiabo, não dá no meu paladar, me desculpe. Ela ficou muito constrangida, muito, porque ela queria me receber tão bem, entendeu? Eu não tenho dificuldade de alimentação não, irmãos. Hoje em dia, principalmente, depois que eu casei. Mudou muita coisa em minha vida. Minha esposa me melhorou muito. Mas, era uma coisa que eu não gostava, eu como de tudo. Mas ela acertou naquele que eu... na verdade errou, né? Com a melhor das intenções. Então, irmãos, eu entendo que a verdade, a honestidade sempre é a melhor política, certo? Agora sim, a gente tem que falar a verdade, e a verdade em amor. Porque não adianta nada você falar a verdade com brutalidade. Porque às vezes a verdade, você até está falando a verdade, mas você está falando bruto. A forma como você está falando perde toda a sua razão, né? E quando a gente vai falar com alguém, principalmente com alguém na quebra do 9º mandamento, isso envolve certamente muito mais do que palavras verdadeiras, mas o modo correto de se falar, não é? Eu acredito que isso é muito importante, tá? Os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Ah, sim, o irmão Isaías e depois o irmão Neemias. Desculpe, irmão Isaías. É porque eu me animei com a pergunta da irmã Eliette. Estava aqui caçando a maneira de responder a irmã Giza, ainda não encontrei. Eu, de alguma maneira, teria dizer, irmã Giza, não deu certo. Mas eu não, eu teria que procurar as palavras certas. Tá? Hã? É porque ela fez com a melhor das intenções. Eu não ia fazer igual o quiabo. Não. No quiabo foi o jeito, porque eu estava lá ao vivo, né? Tá uma situação difícil. Diga, irmão Isaías. Mas eu gosto da cocada, irmã Isaías. Cocada é muito boa. E do sorvete, melhor ainda. Sim. Sim. Na verdade, irmão Isaías, eu entendo que tem muitas coisas na lei do Senhor que, no que toca ao princípio de equidade, ela poderia ser adaptada aos dias de hoje. Por exemplo, determinadas coisas não podem ser uma decisão de uma única pessoa, mas de um colegiado. Uma outra coisa muito interessante, lá no Antigo Testamento, o indivíduo que acusasse alguém tinha que ser ele o primeiro a atirar a primeira pedra. Entendeu? Porque uma coisa, irmã Giza, é você acusar alguém. Outra coisa é você ter coragem de atirar a primeira pedra. Entendeu? Casos de morte.
Então, isso aí era um negócio assim muito sério. E outra coisa, irmão Isaías, e que isso é baseado na Bíblia. Se você acusasse alguém e aquilo que você estava acusando não fosse comprovado, o que era que acontecia? O punido seria você. Aquilo que você estava pleiteando para aquela pessoa, de punição para ela, sobreviria sobre você, porque você é um mentiroso. Entendeu? No caso do senhor, porventura, faltar com a verdade. Entendeu? Então é um negócio muito sério. Agora o irmão Neemias. Certo. Muito bem. Então nós vamos concluir fazendo a seguinte pergunta. Você é uma pessoa que fala a verdade? Eu vou além. Você é uma pessoa que sempre fala a verdade? Eu vou além. Você é uma pessoa que sempre falou a verdade, ou seja, nunca mentiu na vida? Olha, se você respondeu positivamente isso, você corre um grande risco. Sabe por quê, irmãos? Porque foram essas as atitudes dos fariseus. O Senhor Jesus Cristo chamou os fariseus de hipócritas. Disse, ai de vós, hipócritas. Mas, meus irmãos, se nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para nós mesmos, nós perceberemos que muitas vezes, irmãos, temos falhado com a verdade. Muitas vezes, irmãos, temos feito aquilo que não é da vontade de Deus. E é por isso que a religião que nós servimos é uma religião de graça. Que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos para as obras. Nós não somos salvos porque somos perfeitos, nós somos salvos para a santificação em Cristo Jesus. E é nele que nós confiamos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, hoje, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Leremos o versículo de número 25. Efésios 4, 25. Vou chamar o nosso irmão Marcos para a leitura do relatório. Irmãos, agora teremos a apresentação da classe Moisés e em seguida a classe Samuel. Nossa lição hoje nós aprendemos sobre uma família. Essa família queria muito ter um bebê. Então eles oraram a Deus e Deus atendeu essa oração. Qual era o nome do bebê? João. E o nosso versículo? O Senhor está comigo. Salmo 118, 7. Bom dia, irmãos. Hoje na classe Samuel, nós aprendemos sobre obediência e coragem através da história do nascimento de Moisés. Então agora as crianças vão falar os versículos de hoje, bem bonito, vamos lá? Amém. Agora dando continuidade no relatório. Crianças, classe Moisés, matriculados 12, ausentes 7, presentes 5, visitantes 1, total 6, Bíblias 1, revista 1. Crianças, classe Samuel, matriculados 5, ausentes 2, presentes 3, visitantes 2,
total 5, Bíblias 5, revistas 1. Jovens, matriculados 24, ausentes 19, presentes 5, visitantes 0, total 5, Bíblias 5. Agora convido os irmãos a se colocarem de pé para a leitura do versículo-chave. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de Efésios 4, 25. Leiamos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Amém. Podem tomar assento. Certo. Adultos, matriculados 40, ausentes 22, presentes 18, visitantes 3, total 21, Bíblias 21. Oficiais e professores, matriculados 13, ausentes 1, presentes 12, visitantes 0, total 12, Bíblias 12. Agora farei a comparação desse domingo com o domingo anterior. Nesse domingo, matriculados 94, no domingo anterior 94. Ausentes nesse domingo 49, no domingo anterior 59. Presentes nesse domingo 45, no domingo anterior 35. Visitantes nesse domingo 5, no domingo anterior também 5. Total nesse domingo 50, no domingo anterior 40. Bíblias nesse domingo 43, no domingo anterior 35. Revistas nesse domingo 1, no domingo anterior também 1. De aniversariantes que tivemos durante essa semana que passou, tivemos o irmão Marcos Elnio Pereira e a Daniele Quadros. Nenhum desses irmãos se encontra presente? Mais algum irmão que fez aniversário durante essa semana se encontra aqui hoje presente? Não, né? É isso, obrigado. Amados, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa escola bíblica. Senhor, obrigado por o Senhor ser um Deus da verdade e que nos chama, ó Deus, a vivermos na verdade da Tua palavra. Queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados e rogar em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, nos dê temor ao Senhor e amor ao próximo, a fim de que, ó Deus, usemos a verdade, ó Deus, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Neste momento, ó Deus, rogamos que o Senhor nos encaminhe para os nossos lares, que nos dê, ó Deus, um dia agradável, feliz e abençoado no Senhor, que possamos descansar o nosso corpo e a nossa alma em Ti. E à noite, ó Deus, traga-nos até a Tua casa de oração, para que, ó Deus, invoquemos o Teu nome e aprendamos, ó Deus, mais acerca do Senhor. É assim que nós Te pedimos, ó Deus, e desde já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.